Uma boa tarde a todos que me ouvem, todos meus amigos, internautas, amigos do Facebook. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse final de sábado, final do dia já, o sol estralando. Eu falo de São Paulo. E eu gostaria de antemão de, se vocês gostarem do vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos. Eu vou transmitir uma mensagem de amor, uma mensagem que traz paz de espírito, uma mensagem que traz confiança cada dia mais naquele que ordena todas as coisas e coloca tudo em ordem, aquilo que está desajustado. Eu tenho visto que durante todo esse tempo, dessa peregrinação nossa aqui no mundo, logo após o nosso nascimento, a gente convive realmente com uma natureza, essa natureza que ela é conflitante, uma natureza que a carne quer uma coisa e o espírito ele quer outra. Então a gente vive constantemente lutando com essas duas naturezas que muitas vezes traz muitas complicações e sabores na nossa vida. Trazem problemas e às vezes insolúveis que não se resolvem rapidamente ou de um dia para o outro. Às vezes dura até a eternidade, ou seja, dura até a nossa morte. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que tudo que está acontecendo no nosso mundo, tanto no mundo espiritual, no mundo religioso, no mundo político, isso um dia, com certeza, vai acabar. E as coisas tendem a mudanças, e são mudanças significativas. Nós estamos passando por um problema de transição, estamos passando por uma pandemia, uma epidemia, né? Uma peste, uma virulência que sem precedente, né? Quantas pessoas que já não perderam sua vida em detrimento dessa pandemia grave que afetou não só o nosso país, o Brasil, mas afetou também o mundo inteiro. Então é um problema muito sério. É um problema de cada um cuidar realmente, se precaver, se cuidar, não se misturar e procurar cuidar da saúde, que eu acredito que é o mais importante. Dinheiro é bom, mas muitas vezes o dinheiro não compra a saúde. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu li uma nota no G1 que há alguns meses atrás, aí logo no começo da pandemia, o dono do Banco Santander, que a gente bem conhece, ele foi acometido com o Covid-19, coronavírus, e ele morreu. E numa entrevista a filha dele falou assim, olha, se com todo o dinheiro que meu pai tem, eu não consegui comprar o oxigênio para o meu pai. Meu pai faleceu, agora eu estou sem ele. Então muitas pessoas, milhares de pessoas perderam a vida com essa pandemia maldita, que está ceifando milhares e milhares de pessoas ao todo redor do mundo. Onde eu quero me focalizar? Eu quero focalizar no seguinte. Não há momento de desespero. Por quê? Porque no passado a gente já passou por muitas coisas, não nesse período da nossa genealogia, ou seja, né, do período que nós nascemos, dessa geração, mas gerações passadas passaram por coisas até muito piores. Né? Desde o pecado, quando Adão e Eva pecou no paraíso, foram expulsos do paraíso, o sofrimento e a dor e o caos, ele sempre existiu. Ele chegou até os dias de Noé, depois veio para Babel, Babilônia, confusão, e continuou assim, consequentemente, até os dias de hoje, ou seja, até quando Cristo, nascido de mulher, se fez carne e habitou aqui entre nós, aqui nesse mundo aqui. Num período que aproximadamente um pouco mais de 2000 anos, 2000 anos, um pouquinho a mais, que Cristo morreu. Morreu para salvar o meu pecado, o seu pecado e o pecado do mundo inteiro. E as pessoas são muito descrentes, mas Deus já profetizou, Jesus profetizou em Mateus 24,
Se você ler o capítulo inteiro de Mateus 24, nos evangelhos, metade do livro do Pentateuco para frente, você lê os evangelhos, você vai notar que realmente Jesus já tinha profetizado aos discípulos quando foi perguntado, certo dia, né, quando seria o tempo do fim. E o próprio Jesus disse que quando a gente ouvisse rumores de guerra, ouvisse terremotos, pestes, epidemias, doenças, catástrofes, divórcios, assassinos, latrocínios, roubo, todo tipo de criminalidade, né, que a gente realmente convive com isso todos os dias, né, basta ligar e ver os jornais, a gente vive com tudo isso. Ainda não seria o fim. É necessário que tudo isso se cumpra. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: a gente não precisa se preocupar, porque você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo isso. Deus não é culpado do que está acontecendo. Deus não tem culpa de nada. O que aconteceu no passado, hoje se transcreve para agora, para o nosso futuro. E são consequências dos nossos pais lá, edêmicos, passaram, sofreram, porque acreditaram na mentira. Que um cidadão, né, um ser, né, espiritual, anjo, resolveu se rebelar, resolveu transgredir as leis de Deus e foi expulso do céu, antes mesmo da fundação da terra. E o plano dele sempre foi atacar Cristo e sempre foi usar nós como agentes dele, para também atacar as pessoas, né? Bater levou, toma lá da cá, vamos roubar que não é nada, pode fazer o que quiser que não vai dar, isso não acontece nada. Essa palavra que as pessoas usam muito, no nada a ver, nada tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem a ver sim, entendeu? Você vai ver seu filho afundado nas drogas, não tem nada a ver. A sua filha saindo com uma pessoa que não vale nada, tá fazendo besteira na rua, não que não vale nada, não é nesse sentido que eu tô falando, desmerecendo ninguém, mas que tá levando a sua filha para o mau caminho, não tem nada a ver também, né? Nada tem nada a ver. Amanhã seu filho tá lá pagando pensão para a filha de outrem, amanhã sua filha tá grávida dentro de casa, e você tem que cuidar, virou vó e já tem que cuidar e pagar até pensão, porque não tem emprego. Não se esqueça que não tem emprego no Brasil, tá? Quem trabalha aqui no Brasil é funcionário público, tá? Que faz concurso, passa e consegue ter emprego aqui no Brasil. Se você quiser ter uma vida melhor, você tem que sair desse país. Ou ir para uma cidade do interior, mudar daqui, porque a cidade de São Paulo está no caos. Eu moro aqui em São Paulo, nascido e criado aqui. Então a cidade de São Paulo está um caos mesmo. Não tem emprego, o povo não respeita a pandemia, enfim. Aonde está a nossa esperança? Aonde encontrar esperança? Num mundo perdido como o nosso mundo encontra-se. Aonde encontrar esperança? Só tem uma salvação. Você vai procurar uma igreja, você vai ler a palavra de Deus e vai ver o que Jesus tem para falar para você. Como é que Jesus acalma a tua vida e acalmou a vida de muita gente? Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos, os leprosos, os oprimidos, os endemoniados. Jesus fez milagres. Ele foi o pai do pão e do peixe. Muitos não quiseram ficar com ele, muitos, correram. Esse é o nosso querido Jesus, nosso amado Jesus. Muitos que seguiam o abandonaram. Pedro negou ele 3 vezes. Não foi? Judas vendeu ele. Era o ladrão dos 12. Vendeu. E ainda teve a coragem de levar ainda lá os soldados, né? Os romanos, para ir efetuar a prisão dele, né? Chega a ser até ridículo a conduta de Judas, e depois acabou se enforcando. E o interessante é que ele pegou as moedas, ele voltou no sinédrio, jogou as moedas de volta e falou que não queria não queria mais as moedas. Sabe o que os escribas que fizeram quando pegaram? Os fariseus, os escribas pegaram aquelas moedas e até hoje lá tem um cemitério com esse dinheiro. Pode buscar na enciclopédia histórica romanista que você vai encontrar o que eu estou falando. A Bíblia não relata, mas ela dá a historicidade demonstra que realmente foi feito um cemitério, Monte da Caveira. Fizeram um cemitério lá, é o Monte é um cemitério, né? Onde ele se enforcou.
Bom, enfim. Então tudo tem uma esperança nessa vida. A gente muitas vezes fica preocupado, fica descontente. Esse mundo aqui, o próprio Cristo falou assim, eu não vim trazer paz para vocês. Eu vim trazer espada, eu vim trazer a verdade. Aquele que quiser e está disposto de pegar a sua cruz, tomar minha cruz e me seguir, é digno de mim. Muitas vezes, meus queridos, sabe o que acontece? A gente dá muito mais valor para amizade, às vezes até para a própria família, idolatra filho, idolatra pai, mãe, idolatra tudo isso. Sabe o que Jesus fala na sua palavra? Que a família dele, sabe quem que é? É todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que não faz mal para os outros, não quer levar vantagem em tudo, não aplica a lei de Gerson, né? Para mim, dando certo, tá tudo bem, né? Eu tenho que ter vantagem. Então, a maior parte das pessoas hoje vivem assim. A maior parte. Eu não estou falando para ninguém, só estou falando a título de reflexão. Para a gente fazer uma reflexão, né? Talvez, se a tua conduta tá para esse caminho, você tem tempo de mudar ainda. Você pode mudar, entendeu? Basta você querer. Se você não quiser também, fica a critério seu. Você tem o livre-arbítrio de sair. Só que tem uma coisa. Tudo que você fizer vai ter consequências. Tudo. É como você tiver... Tudo que você planta, você não colhe. Não é verdade? Né? Então, se você plantar num solo bom e fértil, você vai colher o quê? Um bom fruto. Agora, se você plantar meia boca, num solo que não é bom e não é fértil, metaforicamente falando, entendeu? Você também não vai colher bons frutos. Então, você sabe que as escolhas têm muita importância na nossa vida. As escolhas que a gente faz, né? E certa vez, Jesus estava com os discípulos. Eu vou ler para vocês a passagem, na palavra de Deus, que está no capítulo 8, no verso 22. Se alguém quiser me acompanhar na Bíblia, pode acompanhar, ou senão depois pode buscar e fazer a contestação, tá? Ou seja, pode fazer a verificação na palavra de Deus. Jesus estava com os discípulos no mar, tá? Então no verso 23 ele vem descrevendo assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo dormindo. Ele estava dormindo. No verso 25, os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo, tipo assim, né? Mestre, acorda que o barco vai virar. O negócio vai estar feio aqui no mar. Como que a gente vai ficar desse jeito aqui? Jesus falou assim para eles, olhou bem para eles e disse assim: por que vocês são tão medrosos? Olha o medo. Muitas vezes, sabe, a gente pega a palavra e a gente aplica ela para os nossos dias. Muitas vezes a gente tem medo dos embates da vida, tem medo às vezes de encarar certas situações, fica assustado, tem medo, parece que não vai dar nada certo, né? O medo iminente de uma derrota, né? E ali, nessa passagem, eles ficaram apavorados mesmo, ficaram assustados, falou, o que nós vamos fazer para poder estar resolvendo essa situação do vento? Eu sei porque eu já andei no mar e eu sei que o vento não é fácil. Eu sei, eu quase me afoguei numa ilha uma vez também, indo para um catamarã, eu quase me afoguei nesse catamarã, porque o espaço era muito longe e o termômetro da água estava diferente do que quando eu mergulhei. Estava muito gelado, me deu um choque, eu não consegui voltar. Mas graças a Deus, Deus me resgatou ali. Eu estava num problema muito sério também ali. Eu quase fiquei, né? Mas tudo bem, graças a Deus estou aqui vivo. Mas veja bem, olha só. Por que vocês estão tão medrosos? Jesus fez interrogou eles, deu uma interrogada neles. Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm? Que fezinha, né? Vocês não têm fé? Agora veja bem, a gente define fé. Fé, como a gente pode definir a fé? Fé é acreditar naquilo que a gente ainda não recebeu. É acreditar não duvidando. Porque aquele que duvida é igual a onda do mar. É igual ao mar. Aquele que duvida, né? Ele não vai ter sucesso. Ele duvida de tudo. E quando há algo relacionado àquilo que ele tem que
ter fé e acreditar, isso vai acontecer na minha vida. Não, ele perde a fé, totalmente. Ele perde a fé e acaba ofendendo todo mundo que está do lado dele, às vezes. Até pessoas que não têm nada a ver com isso, ele acaba ofendendo. Isso é grave, muito grave. E Jesus agora exclama, né? Ele exclama: como é pequena a fé que vocês têm! Jesus disse, com muita autoridade, né? Com muita autoridade. Ele se levantou no barco, interessante, interessantíssimo. Falou duro com o vento e com as ondas. E tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, olha só o que eles disseram: que homem é esse que manda até o vento nas ondas? Gente, eu acho que eles não tinham entendido que Jesus era Deus encarnado no homem, Jesus divino. Jesus estava calmo. Jesus, ele esperou até o momento que eles iam ficar desesperados. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que eles iam ficar desesperados. E nesse momento eles ficaram realmente desesperados. O Evangelho relata que eles ficaram desesperados. São Mateus, capítulo 8, verso 23 em diante. Então, você lê essa passagem, você vai ver que muitas vezes é pequena a nossa fé, é tão pequenininha, a gente não quer, a gente acha que está tudo perdido. E na verdade não está tudo perdido. Só que tem uma coisa. Deus, eu acredito, eu tenho fé, e eu creio, que Jesus logo vai voltar nessa terra aqui. Logo, breve. E as coisas não vão ficar muito boas, não, para muita gente. Não vai ficar, não. Né? Então, eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu acredito que ninguém tem a certeza. A certeza da salvação, eu creio e estou fazendo o possível para me ser salvo, mas eu não posso ter a certeza. Só que tem uma coisa. Se você, por acaso, morrer hoje, como estaria a sua vida com Deus? Como estaria a sua vida com Cristo? Estaria legal? Tá tudo certo? Você não desfaldou ninguém, não passou ninguém para trás, não mentiu para ninguém, não tem feito de uso de substância nenhuma, bebida, droga. Não tem feito. Então, porque é um momento que você está tendo, uma oportunidade que você está tendo e ainda de mudar a tua vida. Se você não é casado, case-se. É melhor você casar do que você viver num mundo de perdição. Tô falando principalmente para os homens e também para as mulheres, mas mais para os homens. É melhor você casar, ter sua mulher. Você vai ser muito mais feliz. Você vai constituir uma família. Esse é o plano. Esse é o plano divino. Mas de qualquer forma, não me estendendo muito, para não ficar muito cansativo, eu vou postar outros vídeos. Peço que vocês compartilhem esse vídeo se for interessante. Compartilhe com os amigos. Comente. Mas é uma realidade, né? A gente está vivendo o novo, né? O novo normal, né? Que eles estão falando, né? Politicamente correto. Essas palavras aí são muito novas, sabe? Eu não dou muito ênfase para esse tipo de novo normal. O que eu vejo é que tem coisas que a gente não consegue enxergar, oculta, que estão acontecendo, e tem muita gente maldosa por trás disso tudo. Então é bom a gente ficar bem esperto mesmo, né? E aprender com Cristo, que nós temos que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Deus não gosta de pessoas medrosas, que duvidam, pessoas covardes. Deus não gosta desse tipo de gente, não. Deus não gosta. Ou será que a gente pensa que Deus gosta, ama todas as pessoas? Ele ama o pecador. Mas uma coisa você pode ter certeza. Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Ele detesta o pecado. Na verdade, tem passagens na Bíblia que diz que ele tem nojo do pecado. Nojo do pecado, não do pecador.
porque o pecador ainda há uma esperança de ser salvo. Então, querido, meu amigão, meu irmãozão, minha irmãzona, tenha fé em Deus, confie em Deus, acredite, não duvide, não seja como esses discípulos naquele momento, naquele tempo, né? Há uns 2000 anos aí, eles estavam duvidando de Cristo, né? Todo mundo fala de Jesus, né? Mas nós temos que falar o que Jesus fez, né? E o que Jesus faz na vida de cada um de nós. Nós temos que demonstrar essa ânsia de falar de Cristo para as pessoas. Porque elas estão precisando, as pessoas estão precisando. O ser humano, ele precisa buscar o Criador com força e com vontade. Ele tem que crer naquele que fez tudo, que fez o céu, que fez a terra, que criou todas as coisas, todos os luminares, os solares, que dá esse sol gostoso para nós, que dá o plantio, o alimento que vem na nossa mesa. Hoje não está vindo na mesa de muitos, não. Tem muita gente passando fome nesse mundo. Muita gente, muita gente. Os hospitais lotados, pessoas doentes com câncer, passando mal mesmo. Mas é um momento para a gente poder refletir e nesse momento abrir os nossos olhos e olhar para o céu, não ficar olhando muito para a terra, não. Porque esse mundo não tem nada de bom para te oferecer. Você pode ter certeza. Não tem nada de bom. É claro, é evidente. Gostar da família, amar os filhos, amar os seus irmãos, não sei que igreja que você frequenta. Não estou falando de igreja também, não. Não sei que frequenta, se você é um católico, se você é um batista, se você... Qual a igreja que você frequenta? Para mim não me interessa, estou falando de Cristo. Então, sabe, eu acho que é o momento de refletir, colocar a mão na consciência e tentar mudar um pouco, às vezes, o modo da gente viver. Eu estou falando para mim também, que eu também tenho que mudar em muita coisa. Então, mas eu estou apresentando a palavra de Deus como resposta para a tua ansiedade, talvez para a tua dor. Isso serviu hoje. Talvez não sirva para muita gente, mas eu acredito que para alguém essa mensagem vai servir. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. Reflita, leia a palavra de Deus. Busque a Deus enquanto é tempo, enquanto você tem vida e saúde. O resto é passageiro. Tudo é passageiro aqui. Logo mais, a gente não vai estar aqui, meu irmão. A gente vai se encontrar lá no céu, lá na eternidade, com a graça de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço, uma boa semana para todos, um bom final de sábado. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. E outra coisa, cuidado com o Covid-19, que é uma peste do inferno. Tá bom? Um abraço.